Vou dar um exemplo para você do efeito prático do entendimento de uma rede focada de uma rede difusa. Foi uma sugestão que eu dei ao meu filho. Chega um momento em que você tem um limite, tá? Em que você não cresce mais, é tipo uma estagnada. As pessoas falam do degrau, né, de produtividade, você vai assim, aí tem um platô, aí vai um platô. E eles sempre falam sobre zona de conforto e tudo isso. Tem essas explicações todas psicológicas, tudo aquilo que você ouve é verdade. Mas eu vou falar uma coisa física, tá? Para você melhorar a sua performance. Eu falei para ele tá muito interessado, ele é uma pessoa muito trabalhadora, muito focada. Eu falei, eu vou te dar uma sugestão que pode parecer inusitada ou até contraproducente, mas que você vai sentir na prática. Eu falei, vamos lá, você levanta 6 horas da manhã e começa lá os seus estudos, suas atividades. Levanta 20 minutos antes, meia hora antes, e pega uma coisa totalmente fora da sua área, uma coisa que você realmente não tenha nenhum contato. Procura na internet aula de macramê. Você não sabe nem macramê. Pega lá uma pessoa, você vai dar uns nós lá com uns barbantes para fazer um negócio artístico, tá? E começa a fazer aula de macramê. Você primeiro vai arrumar o cordão, vai dar os amarrados, vai prender aquilo ali. Você vai ter uma grande dificuldade, uma lentidão, nada a ver. Para que? Mas faça, como se sua vida dependesse disso. Vai aprender os nós. Você vai ficar uma semana ali até que você começa a fazer os nós. E aí você começa a sua atividade às 6 horas. Se você puder mensurar, você vai notar um ganho de produtividade muito grande. E o que aconteceu? O que melhorou? O cérebro é uma máquina. É uma máquina que é projetada para ser eficiente em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, você usa isso daqui, durante muito tempo você deu toda a atenção para aprender, para dominar, vai chegar no momento em que você vai repetir isso muitas vezes. O que você fez? Você automatizou muitas dessas coisas. Essas coisas que foram automatizadas não fazem mais parte do seu consciente. Você não pensa nelas para realizar. Como eram coisas que você sempre fazia, você continua fazendo, mas não tem mais consciência de que as faz. Então, você vai receber sua nova atividade, você vai analisar certas coisas e vai tentar fazer. E vai usar o quê? Tudo aquilo que você automatizou. Mas, às vezes, você acaba produzindo alguma coisa e começa, é o mesmo. Não tô mais com aquele elan, eu não tô mais sentindo grandioso. Lembra do degrau? Eu tava indo assim, agora não tô fluindo, não tô tendo ideias legais, eu tô mais do mesmo. Pois é nesse momento que a aula de macramê vai fazer diferença. Como assim? Macramê não tem nada a ver com o que você está aprendendo, totalmente fora. Então você vai acabar de criar uma nova rede neural. E você está aprendendo a fazer, então significa que você vai repetir essas atividades. Para você aprender isso, você vai ter que dar atenção, vai ter que dar uma série de atividades de energia cerebral. O que o cérebro faz? Ele melhora, vamos lá, você está aprendendo uma coisa nova, está totalmente fora da tabela, vai desenvolver uma região, não tem nada lá. O que você vai fazer? Alocar recursos. Então você vai aumentar o fluxo sanguíneo, você vai aumentar você vai aumentar o metabolismo, vai aumentar tudo, porque você está começando a trabalhar uma área que não trabalhava. Como assim? Aptidão manual, juntar nó, fazer um monte de coisa. Não tem nada a ver com o que você faz. São músculos que você não usa. Imagine músculos cerebrais que não fazem parte da sua rotina, que você está começando a estar atrofiados. E aí, de repente, você está exigindo deles esforço. Você vai aumentar a irrigação, você vai fazer um monte de coisa. Só que acontece que essa região parece totalmente distinta, mas ela faz parte do cérebro. Então, no momento em que você aumenta a irrigação, o metabolismo, tudo isso naquela área, você também faz isso com esta área que você usa normalmente. Além de alimentar o que a gente chama rede difusa. Então, você está usando os seus sentidos para algo totalmente distinto, é como se eles acendessem. Você está prestando atenção de novo. E aí, quando você vai pegar o seu trabalho normal para realizar,
tudo aquilo está rolando no cérebro. Uma série de coisas automatizadas para você recebem nova atenção. E quando recebe nova atenção, você descobre links que você não tinha percebido antes, porque aquilo tudo estava em off e você não colocou no seu palco central. Então, periodicamente, quando você entra na fase de platô, você sair da zona de conforto e aprender algo totalmente novo, aumenta em 20% ou até mais o seu rendimento, dependendo de quanto tempo você está no platô. Então, periodicamente, você tem que desenvolver uma coisa nova, porque o nosso cérebro foi projetado para o aprendizado constante, que era a diferença da nossa sobrevivência. Imagina, na selva, o aprendizado é a diferença entre viver ou morrer. Você não tem garra, não tem força, não tem nada, não tem os instintos básicos. Então, você precisa estar sempre desenvolvendo técnicas, ferramentas, etc., para superar o meio ambiente. Hoje, o seu meio ambiente é o mundo das ideias. Pode ser um mundo virtual, não importa, mas você precisa disso. Quando nós não alimentamos o cérebro com o que ele precisa, você sente algo muito desagradável chamado tédio. E o tédio é uma coisa dolorosa. Então, nós não gostamos disso. Então, uma repetição constante, sem alterações de rotina, lembra? Rotina neurotizante. Então, mesmo que no final tenha a recompensa, se eu fizer isso, a disciplina, etc. Não estou falando contra isso, de maneira nenhuma, gente. Vai te dar o retorno, lembra? Seguir a linha de conduta, etc. Repetição, disciplina, melhorar, performance, eficiência, etc. Só que você tem que entender como o cérebro funciona e descobrir seus inimigos. Num determinado momento, você está indo, está quase alcançando tudo que você quer, você sente um desânimo, um cansaço. De onde está vindo isso? Esse desânimo, esse cansaço. É que o excesso de automatização, tá, diminuiu o que a gente chama de rede difusa, e com isso o seu nível de aprendizado cai. E quando cai, você se sente infeliz, porque o nível de recompensa que a rede difusa é muito grande. Então, a rede focada traz recompensas materiais, diretas. Mas a rede difusa traz prazer, bem-estar. Ele é até viciante. Tanto que o contrário também pode acontecer. Tem gente que fica só no mundo das ideias. É viciante porque é muito recompensador. Esse mundo, você não tem problemas de relacionamento. É quase como se estivesse drogado, tá? Lembra dos nossos problemas que a gente tem do dia a dia? De onde vai vir nossa próxima comida? A preocupação, problema de relacionamento, problema disso, estresse, etc. Quando você está numa rede difusa, você está distante de todas essas coisas. Você está equidistante de tudo. Até o emocional você consegue ver como se fosse fora de você. Por isso que, se você vicia numa rede difusa, dificilmente você quer voltar para o dia a dia, para as coisas materiais. Então, rede focada, trabalho, produtividade. Rede difusa, resolução de problemas, criatividade. Mas você não precisa de ser pessoas diferentes para usufruir isso. Todas as duas são questão de treino. Então, a rede focada, você treina. A rede difusa, você treina. Você desenvolve o seu potencial cerebral. Seria o mesmo que trabalhar a força e a flexibilidade. Então, se você tem força e flexibilidade, você resiste às dificuldades, que são dureza, e às tempestades, que requerem flexibilidade. Então, força, rede focada. Elasticidade, flexibilidade, rede difusa. Então, se você trabalha essas duas, você é capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Você cria métodos, padroniza e se torna muito eficiente. O mercado muda, as coisas mudam, você se adapta facilmente às alterações e cria novos métodos e está sempre surfando no alto da onda. Vou dar um exemplo bem prático disso. Existe o Alan Schneider, que estuda a resolução de problemas, né? Um documentário, foi o que me chamou a atenção, falando de um físico jovem que aos 32 anos, você já estava com 40, ele tinha batido um recorde, resolvendo uma série de dificuldades nós matemáticos para resolver problemas físicos, descobertas físicas, né? E foi um questionar como é que ele fez aquilo. Cada um tinha um método, alguns ficavam um tempão, aí eu fui dormir, sonhei. Ele foi o que fez mais vezes.
ele aparentemente ele não empacava. Ele estava indo num crescente assim, muito rápido, com um nível de produtividade muito grande. E olha só, produtividade e ideias não são coisas que estejam sempre muito juntas, né? Então existem físicos, demoram anos para uma equação maravilhosa, a vida inteira. Outros. Então o cara trabalhar coisas diferentes num determinado período era algo inusitado. Mas conversando com ele, inclusive Alan Snyder foi estudar isso, que fundamenta a tese dele, era o seguinte: ele estava lá, trabalhando naquela equação. Então ele ficava ali muito tempo. Quando ele notava que ele estava num beco sem saída, ele não conseguia ter ideias, não achava uma saída para aquilo, usou tudo o que ele conhecia e não conseguia, ele largava tudo e ia surfar. Surfar mesmo, na onda, no mar. Então ele começava lá no inicial, porque ele ficava muito tempo assim, né? Ele não dividia, há muito tempo no laboratório. Aí ele ia surfar, se adequava novamente, estava lá surfando. Quando ele já pegava o ritmo novamente, ele ia pegar umas ondas mais importantes, aí ele ia para o lugar melhor, com ondas mais radicais, etc. E nesse momento que ele estava numa onda particularmente radical, ele resolvia recriar o problema do laboratório. E ele diz que aconteceu uma coisa, né? Você está numa onda radical, você tem que prestar atenção no seu equilíbrio, senão você morre. Você tem que ser flexível, porque você não sabe de onde está vindo o movimento. Se você está surfando uma onda, uma das coisas que você tem que fazer é ser flexível e criativo, porque você não sabe de onde está vindo o próximo movimento. Então, quando ele estava surfando uma onda particularmente difícil, ele recriava o problema e quando ele chegava no final, ele tinha insights incríveis de coisas totalmente diferentes para resolver a questão. E assim ele tinha conseguido resolver a maior parte dos pepinos que outros cientistas ficaram presos durante muito tempo, o que ele fez rapidamente. Porque, não se engane, você está num trabalho, chega num determinado momento, você está num beco e fica preso nisso. Na análise do trabalho de um cientista, você tem isso, uma produtividade daqui a um nó. Você fica nesse nó, e alguns não saem. Morre e não termina aquela teoria, tá? Ficou ali preso naquele beco sem saída. E aí outro vem e resolve o problema dele, uma ideia totalmente fora. Acontece muito, o cara vai até um ponto, aí outro continua. E isso é a maior parte deles. Poucos conseguem numa vida inteira, do começo ao fim. Esse cara conseguiu isso 3 vezes. O que ele fez? Aí diz assim, surf. Então, surfar as ondas no mar me fez ultrapassar esses limites que fizeram com que outros cientistas não conseguissem avançar ou desistissem, ou morressem sem alcançar o êxito. Então, o que aconteceu? Segundo Alan Snyder, ele estava numa onda focada, numa rede focada e uma rede difusa e conseguiu conciliar as duas atividades. Rede focada e rede difusa significa que pode vir qualquer onda que você vai surfar com êxito e se manter em pé. Não importa as flutuações do mercado, ou do mar, ou da ciência, ou do que for que você tem que enfrentar. Porque o nosso cérebro, ele foi projetado para enfrentar desafios. E é isso que você vai fazer.